Oi, gente, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, sobre homeostase, sobre equilíbrio, sobre como manter o nosso corpo em ótimas condições para que a doença não encontre terreno para se manifestar e, se uma vez já manifestada, ela não encontre energia motriz para evoluir e, dependendo da fase que tiver, começar a regredir e voltar à cura. Isso chama vicariação. E vocês aprenderam que um grande lema desse projeto, Manual do Proprietário, é que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Que eu costumo chamar que meia dúzia de alterações, que eu chamo ironicamente de monstrinhos, estão atuando durante anos ou décadas no nosso organismo, sem que nós tomemos conhecimento ou atitude, e mesmo a medicina convencional, nada faz a respeito. Isso vai levando a um grau de instabilidade, de falta de homeostase e queda do sistema imunológico e uma série de condições, inflamação crônica silenciosa, estresse oxidativo, desmodulação hormonal, desproporção de nutrientes, desoxigenação dos tecidos, das células, desidratação intracelular e extracelular. Então, esses fatores juntos todos levam a um desequilíbrio e aí a doença ela tem as portas abertas para invadir e tomar conta. E é o que tem acontecido. Nós temos vivido muito mais tempo, para ter muito mais tempo para ficar doente, para sofrer, para gastar com remédios, para ter um custo social enorme e para ter também gerar um desconforto enorme familiar, porque sempre tem que ter algum familiar cuidando, tomando conta, porque você vive muito tempo, mas você perde autonomia, você perde a sua independência, você precisa ser ajudado para comer, ajudado para tomar banho, ajudado para deitar, ajudado para ir ao vaso sanitário urinar ou evacuar, enfim. Então, o grande propósito do projeto Manual do Proprietário, que se iniciou há 11 anos atrás, era te fazer entender esse aspecto, que se começarmos a cuidar de todos esses pontinhos, que são muito bem explicados nas centenas e centenas de vídeos que vocês têm no YouTube, no meu canal, Dr. Edmond Saab Jr., que vocês têm no livro Manual do Proprietário, editado pela primeira vez em 2010, reeditado em 2016 por uma outra editora. E tudo o que eu venho falando nesse tempo, vocês já aprenderam quais são esses monstrinhos, entre aspas, e o que melhor se fazer para estar prevenindo as consequências dessas anomalias agindo no nosso organismo no dia a dia. Certo? Então esse é um grande lema. Não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças crônicos. Tudo acontece por causa de meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, que não são cuidados. E esse lema ficou meu e ficou seu ou nosso para o mundo inteiro, porque isso é uma coisa que nós criamos. Existem mais agora. Existem que... como é que você pode ainda acreditar que a longevidade e a vitalidade possa surgir de um frasco de drogas, de medicamentos? Depois que você já conheceu tudo isso, então esse é outro grande lema nosso também, que fica agora para o nosso próximo livro, né, que eu tenho a gratidão de poder estar dizendo para vocês. Já foi assinado o contrato com uma editora grande e com certeza, pela energia de vocês todos, foi uma editora maior do que a gente podia imaginar, onde esse livro vai estar presente em praticamente todas as livrarias do país. É previsto para agosto o lançamento, segundo a editora. É uma editora do Rio Grande do Sul, que edita livros de escritores que, eu nem consigo entender como um neófito como eu, né, que não nasci para ser escritor, eu nasci para atender, para estudar, enfim, e para ensinar. Mas eles editam livros do Napoleão Hill, do Joe Dispenza, ou seja,
que é, né, esse sentimento de gratidão de o Edmond Saab está na mesma editora de um pessoal desse. Quer dizer, isso aí conta com certeza com toda a energia que vocês emanaram, a torcida, porque há muito tempo não se param de perguntar, são pacientes, são amigos, são e-mails para tudo que é lugar, aqui para Mundial. Quando é que vem o próximo livro? Quando é que vem o próximo livro? Então agora eu posso dizer para vocês, só não sei a data ainda, porque depende de um cronograma da editora, mas muito provavelmente em agosto. Eu vou estar deixando todo mundo a par disso, até porque eu quero que vocês continuem com essa energia, porque nós temos que criar um movimento de conscientização na população. Tem muita gente sofrendo por excesso de medicamentos. Aliás, no livro novo, que é o manual do usuário, tem um capítulo dizendo assim: drogarias vendem drogas, né? Excesso de medicamentos. Tem muitas pessoas sofrendo por excesso de medicação, que estariam melhorando, simplesmente está diminuindo a quantidade de drogas que tomam, né, se fossem cuidadas com mais critério, com mais bom senso. Então, ali está muito elucidativo, está muito claro, está muito simples, e eu tomei o cuidado de colocar alguns casos clínicos para vocês entenderem o que é a falta de equilíbrio, o que é ou a falta de nutriente ou o excesso de drogas, o que ocasiona na homeostase do organismo. Então vai ser muito legal, fora todas as dicas práticas de como a gente se intoxica de todas as maneiras, o que a gente pode fazer para estar nos desintoxicando, né, por várias maneiras, o que comer, como beber água, como fazer essa água ficar estruturada, como quando ela corre pelas montanhas, pelos riachos ou pelos lençóis freáticos subterrâneos, porque depois ela fica presa, sendo compelida numa tubulação ou numa caixa d'água estagnada, onde ela perde essa energia vital, essa estruturação. Então vocês vão aprender a estruturar essa água, vão aprender coisas simples, como andar descalços e estarem trazendo elétrons, porque o nosso planeta ele é um condutor de elétrons, ele é uma bomba de elétrons, e esses elétrons vão doar para nós substâncias antioxidativas para combater o excesso de radicais livres. Então tem muita coisa legal nesse novo livro, desde modulação hormonal, desde a parte de modulação também mental. Tem a participação da nossa querida monja Cohen, que com muito orgulho, satisfação, é um ser que é meu amigo, é meu paciente, e ela é uma pessoa realmente iluminada, e ela escreveu algumas páginas muito legais que nós todos devíamos nos perguntar no dia a dia. Então tem um monte de coisa que eu tenho certeza que vai ser muito, muito útil. Apesar que muitas dessas coisas já tem para você à disposição no youtube.com. É só vocês acessarem youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, inscrevam-se lá, vejam os vídeos anteriores, tem muita coisa legal para vocês verem e começar a pôr em prática, não precisam esperar agosto, setembro, para terem as novidades, porque muita coisa eu já falei e já está tudo lá para vocês. E vocês que estão trabalhando, vocês que estão estudando, que estão dirigindo o carro e que não tem tempo de ouvir, não conseguem ouvir tudo, o YouTube é uma excelente ferramenta para os fins de semana vocês acessarem e começar a ouvir programa por programa. Nutrologia avançada, nutrição do futuro, o milagre do óxido nítrico, modulação hormonal, e aí vai. São centenas de programas que vocês podem escolher pelo título de maior interesse, ouvir, anotar o que mais interessa e começar a pesquisar a respeito e principalmente pôr em prática e orientar todos ao seu redor, desde o trabalho, da família, do bairro, porque é muito importante esse movimento de conscientização. Não é, tenho uma dor de cabeça, vou lá e tomo um comprimido para dor de cabeça. Eu estou com azia, eu vou lá e tomo um Prazol da vida para azia. Mas por que eu estou com dor de cabeça? Mas por que eu estou com azia? Esse porquê tem que ser sempre pesquisado. Né? Pesquisado por quê? Para agirmos na causa. E é agindo na causa que a gente resolve aquele problema e outros problemas que seriam gerados por aquela causa, aonde
O remédio só apagou os sintomas, só apagou o incêndio, mas as causas continuam agindo para gerar novos problemas, novas doenças. Então, assim, nós nunca vamos ter autonomia, independência, flexibilidade quando tivermos idosos. Vão estar sempre dependentes de drogas, de cuidadores, de familiares e sofrimento em geral. Então é muito importante essa ferramenta, youtube.com, o canal Dr. Edmond Saab Júnior. Lá vocês vão saber também as novidades de lançamento. Sigam também as outras redes sociais, o Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior, que a Simone, a secretária do consultório aqui da Paulista, ela que prepara isso para mim, eu não tenho tempo, mas ela posta o que tem de mais legal do que eu venho falando, né, para vocês. A Samira Chaine, a nossa diretora de jornalismo aqui da rádio, ela está extremamente empenhada nesse trabalho há mais de uma década. Quando vocês quiserem, o nosso link de contato é radiomundial@radiomundial.com.br. Esse é o e-mail aqui da rádio, gente. radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês podem enviar seus links com dúvidas, perguntas, sugestões de pauta, e assim nós tornamos esse programa muito mais do seu interesse. Ele fica muito mais interativo, e a sua dúvida é a dúvida de centenas de outros ouvintes que também não têm tempo para estar escrevendo. Então isso é muito importante. Então, vocês já sabem, tem também o Facebook do Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior, que a Samira Chaine mesmo posta para vocês o que ela acha de mais interessante. Ela é uma jornalista experiente, há muitos anos na área. Então, eu estou, assim, muito bem assessorado de pessoas que estão envolvidas com essa questão de criar essa nova consciência de saúde, de bem-estar, de longevidade, mas com vitalidade, ok? Então eu vou aproveitar e vou responder a pergunta. Eu tenho 5 perguntas de ouvintes e que podem interessar a tantos outros, né? Então aqui eu tenho uma pergunta. Quem fala é o Emerson Santos. Ele fala: doutor, boa tarde. Boa parte tantas doenças que o senhor fala estão relacionadas à alteração da permeabilidade intestinal. E como é que posso recuperar essa mucosa intestinal, né, e as paredes e tudo mais, para que a minha permeabilidade intestinal volte ao normal? Então, a primeira coisa importante aí é retirar tudo que possa destruir essa mucosa, essa permeabilidade intestinal, que são células. Imaginem a permeabilidade intestinal, que é um tubo que faz a interconexão de tudo que vem de fora pela boca, com tudo que vai passar desse tubo para a corrente sanguínea e para todas as células do corpo, ou o que vai ser mandado embora pelo cano da descarga em forma de fezes. Então, olha a importância desse tubo digestivo. Então, a primeira coisa é tirar alimentos que são alimentos inflamatórios, intolerantes, como trigo, principalmente farinha de trigo refinada, açúcar, leite e derivados, excesso de carne vermelha. Tirem esses alimentos intolerantes, né? Diminuam ao máximo. Alguns nutrientes são importantes para turnover, para renovar essa mucosa, como o aminoácido L-glutamina, como os minerais, como o mineral zinco, como a vitamina C, a vitamina A. Isso é muito importante também para poder estar refazendo uma nova mucosa, uma nova avenida por dentro, como se fosse um novo asfaltamento desse tubo todo. Comer muita fibra, pessoal, muita fibra, muitos vegetais, porque esses vegetais são os alimentos das boas bactérias, são os melhores prebióticos. Além disso, se for o caso, se vocês não conseguirem comer muitas fibras, suplementar essas fibras, como fruto-oligosacárides, o Ganoderma lucidum, que é um cogumelo muito rico em beta-glucanas, ele é um excelente prebiótico, alimentador de boas bactérias. A biotina também faz esse trabalho. E usar alimentos fermentados, aprender a fermentar vegetais, como repolho, isso, aquilo, e está comendo semanalmente. É fácil aprender isso na internet, né? E, em último caso, aí já um pouco mais caro, gastar com probióticos.
Então, você pode tomar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de lactobacilos acidófilos, ou a mesma quantidade de bifidobactérias, ou a mesma de lactobacilos ramenosos, e existem várias cepas, entre parênteses, racinhas, de bons bichos para irem povoando o nosso intestino e refazer essa mucosa. Obviamente, quando você refaz isso tudo, refaz essa permeabilidade intestinal, refaz essa flora, você melhora a sua saúde como um todo, né? Seja ela uma doença autoimune, seja como essa pergunta aqui que me faz o Paulo Lenzi Júnior. Ele gostaria de saber alguma coisa sobre urticária idiopática. O que é urticária idiopática? É uma alergia cutânea sem causa conhecida. Tudo que na medicina o médico não sabe por que acontece, ele gosta de dar um nome chique e ele chama isso de idiopático, para não dizer idiótico. Não é? Porque tudo que acontece tem uma causa, só que essa causa não foi encontrada, não é que ela é idiopática, inexistente, ela simplesmente não é conhecida. Então, uma coisa importantíssima para abordar uma urticária idiopática, a primeira coisa é fazer todo esse procedimento que eu falei em relação ao intestino delgado, refazer toda essa mucosa, refazer toda a flora, tirar os alimentos intolerantes todos e observar já o quanto melhora. Fora isso, existem os antialérgicos naturais, como a quercetina, que é rico na cebola, rico no alho. Então, a quercetina pode ajudar muito, depois que retiramos os alimentos intolerantes, refizemos toda a flora, refizemos toda a mucosa com glutamina, zinco, vitamina C, vitamina A. Está usando todo dia uma quantidade de quercetina numa cápsula, vai ajudar também. Como a cúrcuma também tem um poder anti-inflamatório, também vai ajudar. E sempre procurar as causas. Essa urticária não é idiopática, ela pode ser em função de ácaros. Então, existem também vários testes para ver intolerância a alimentos, para ver intolerância a aditivos químicos, a poeira, a pólen. Então, ela tem causa sim, ela só precisa ser encontrada, tá, Paulo? Eu vou continuar aqui respondendo algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da Márcia Ferreira. Ela fala assim, Edmond, eu tomo água com limão, e quem tem cistite, infecção crônica urinária ou inflamação da bexiga urinária, pode piorar com água e limão? Não, Márcia, primeiro, obrigado pela sua audiência. A água não faz mal para ninguém e limão só para quem é alérgico. E eu, para te dizer uma coisa, eu nunca conheci, em quase 36 anos de medicina, uma pessoa alérgica a limão. Agora, eu gosto de indicar meio limão com um pouquinho de água, para pessoas, pelo menos assim, acima de 35, 40 anos, que já não tem mais a mesma capacidade que tinha aos 20 de produzir enzimas digestivas, de produzir ácido clorídrico, para tomar esse meio limãozinho e meio copo d'água, uns 10 ou 15 minutos antes das principais refeições, principalmente almoço e janta, para estimular a digestão, para estimular a produção de ácido clorídrico, para estimular a produção das enzimas pancreáticas. Uma outra coisa que também faria o mesmo efeito nesse sentido digestivo seria uma colherzinha de sobremesa de vinagre de maçã orgânico em meio copo d'água. Faria a mesma coisa. Tá ok, Márcia? Espero ter te respondido também. Aí eu tenho a Gilda Rodrigues dizendo que adorou um programa que eu falei sobre alguns trabalhos, que tem muita coisa que acontece, que se escondem as crueldades da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, com a população em geral, enfim, e que ela está grata por ter ouvido uma série de coisas e depois de pesquisar isso tudo. A Gilda Rodrigues também, muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é da Carolina Silvestre. Então, Carol, ela fala assim, sabendo que nosso solo está empobrecido em magnésio, aí eu queria acrescentar, não só em magnésio, mas em inúmeros outros nutrientes, a não ser NPK, que são nossos adubos hoje, nitrogênio, fósforo e potássio. Todos os nossos adubos são NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, nosso solo está pobre em magnésio, está pobre em zinco, está pobre em manganês, está pobre em uma série de minerais. Ela pergunta, então, em função de estar empobrecido em magnésio, é aconselhável suplementar? A resposta é sim, é aconselhável suplementar. Todas as pessoas
que não tem uma dieta basicamente focada em vegetais, onde são os alimentos mais ricos em magnésio, deveriam estar sim suplementando, desde que não tenha nenhuma contraindicação médica para isso, que são raríssimas. Insuficiência renal e algumas outras formas de hipermagnesemia, que também são muito raras. E isso qualquer médico vai saber, qualquer exame de sangue vai te mostrar que já tem magnésio demais e, portanto, não deve usar. Mas isso é raro, isso não acomete 0,1% da população mundial. Né? Pelo contrário, então, grande parte é aconselhável suplementar sim. Aí ela fala, a minha dúvida é sobre qual tipo devemos escolher, se é cloreto de magnésio, magnésio de malato, magnésio quelato e etc. Né? E se há indicação para cada tipo de caso. E se eu puder falar um pouquinho de vitamina K2? Eu tenho um tempinho, eu vou falar. Bom, o magnésio é importante suplementar sim. A vitamina K2, ela tem 17 subtipos. E um deles é a vitamina K7, ou 19 subtipos, é a K2MK7. Ela faz como se ela fosse um míssil direcionador. Então, todo o cálcio que é absorvido pela vitamina D, quando essa vitamina D está em níveis bons ou ótimos no nosso corpo, esse cálcio deve ser mandado para os nossos ossos. Então, o que a vitamina K faz? Ela dirige o cálcio absorvido para os nossos ossos, para ele não ir para os rins, formando pedra nos rins, para partes moles, endurecendo essas partes moles, como válvulas cardíacas, ligamentos, tendões. Então, ela é importantíssima para isso. Também, junto com o magnésio, para retirar o cálcio dos lugares que ele não deveria estar e mandar de volta para o osso. Então, diminuindo as placas ateroscleróticas que entopem as artérias, diminuindo a calcificação das válvulas cardíacas, dos tecidos moles. Então, esse trio, a vitamina K2MK7, o magnésio e a vitamina D, é importantíssima em todo mundo. Em relação ao magnésio, quando é para distúrbios emocionais, ansiedade, dificuldade de aprendizado, o ideal é usar o magnésio treonato, porque ele passa a barreira hematoencefálica e vai até o cérebro. Quando você quer energia, você pode usar o magnésio dimalato. Né? O magnésio dimalato, ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai te fornecer mais energia. Eu costumo usar os dois. O magnésio treonato, que é a única forma que vai conseguir acessar o nosso cérebro, e o dimalato, para ele poder fazer parte também da produção de energia, tá ok? Então eu espero ter respondido a todas as perguntas e que vocês mandem e-mails mais com dúvidas, sugestões de pauta para o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br, que a Samira Chaine vai preparar isso tudo com muito carinho, me entrega, e aí eu estou respondendo vocês num próximo programa. Pessoal, não deixe de seguir então todas as redes sociais, o Instagram, Edmond Saab Júnior, o Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior, principalmente o YouTube, para vocês irem vendo e passar esse canal para frente para criar esse movimento de conscientização e também estarem já sabendo de como vai ser os nossos passos em relação a esse próximo livro que está logo dando à luz aí. Quero desejar uma super semana a todos. Um grande abraço, amigo Edmond. Até terça, pessoal. Tchau, tchau.